crianças, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, professora de matemática de vocês. Que tal a gente ir para um outro desafio, como vai acontecer ao longo das nossas aulas do ano? Está preparado? Já achou seu lugar para estudar? Está aí concentrado com o seu caderno, com o seu lápis e sua borracha? Lembra que é sempre importante. E seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês consigam desvendar o desafio de hoje. E para isso, nós vamos estudar a matemática. Então, vamos lá, vamos juntos já descobrindo qual é o título da aula. Como será que é o título? É o enigma do quê? Então vamos lá? Olha só, apareceu para nós o enigma do aquário. Então olha quantos conhecimentos eu já vou colocando em jogo. Vou tentar lembrar o que é aquário. Ah, é um enigma? Ah, então tem um desafio. A gente vai ter que investigar através da matemática. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é uma aula diferente. A gente lembra de matemática números, mas vocês vão se surpreender. Eu vou contar até uma autora que vai aparecer. Aos professores que estão acompanhando nossas habilidades e atividade envolvida. Olha só, na verdade essa aula tem uma única habilidade, que a gente vai utilizar os números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem de diferentes situações cotidianas. E reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. E eu vou sempre trazer para vocês uma dica para quem está acompanhando. Olha só, a dica está aqui, ó, currículo em ação, caderno do estudante, primeiro ano. Então lá tem no volume 1, da página 152 a 156, várias atividades que colocam em jogo o que nós estamos aprendendo hoje, crianças e professores que estão aí acompanhando. Então fica essa dica que vai aparecer sempre nas minhas aulas. Mas vocês devem estar perguntando, e o enigma, professora? Aquário, o que será que está acontecendo? Vamos começar a descobrir? Vamos partir para a nossa aula e nossa conversa inicial? Então vamos lá. Olha só, primeira pergunta que a nossa turminha aqui que vão acompanhar ao longo das aulas, nossos coleguinhas, eles fazem para vocês. O que você acha de peixes em aquários? Né? Eu posso ter diversas formas de peixes, mas vocês gostam? Já viram um peixe? Acho que até a próxima pergunta deles é se vocês já viram ou observaram um. Já observou um aquário? Eu não sei vocês, mas eu já tive aquário na minha casa. Desde criança tinha um aquário do meu pai e depois eu tive alguns, mas era só com um único peixe, um chamado beta, que ele nem consegue conviver com os demais, ele tem uma vida muito solitária. Ele fica ali, ele no aquário dele sozinho, tranquilidade, porque ele é um peixe que quando ele encontra outro peixe, ele resolve disputar o espaço. Porém, eu já vi também aquários que tinham diversos peixes e não eram pequenos, eram enormes. Esse eu não gosto muito de peixe não, eu gosto dos pequenininhos. Eu estou acostumada em ver aquários, como eu tive na minha casa, daqueles que os peixes ficam num aquário até que razoável, daquele do tamanho, vamos dizer assim, de uma carteira que você está estudando, né? Aquele quadrado, aquele retângulo, quer dizer. Então, vamos pensar um pouquinho, como é que a gente pode pensar na matemática e aquário? Que enigma que vai ser esse? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ah, no aquário, se vocês tiveram contato, vocês chegaram a contar quantos peixes havia nesse aquário? Por quê? Hoje vamos observar um aquário e decifrar o enigma. Quantos peixes tem no aquário? Agora eu fico imaginando vocês pensando como? Ah, a professora vai mostrar um aquário com peixes. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou inclusive falar da autora. Tem uma autora chamada Renata Bueno, que ela é escritora, arquiteta, artista plástica, nasceu e vive em São Paulo. E ela conta sobre o aquário dela. Vamos compartilhar comigo essa leitura? Olha só, olha que bonitinho. Mas a gente vai desvendar aqui, ó. Vamos acompanhar a minha leitura? No aquário que comprei, havia 2 peixes vermelhinhos, um laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos, nadando juntos. Quantos são os peixinhos? E agora, hein? Isso é um poema? É um problema de matemática? É um poema-problema?
Sem imaginar que você ia ter uma situação para pensar no enigma do aquário, sem ter só os números, mas ter um poema em volta? E pelo jeito, a autora Renata deve gostar muito de peixes. Se eu perguntasse para vocês assim, só pela primeira leitura, vou até reler aqui sem vocês terem o apoio do texto. No aquário que comprei havia 2 peixes vermelhinhos, um laranja que é rei e mais 9 amarelinhos nadando juntos. Quantos são os peixinhos? Você conseguiria já resolver só de ouvir assim? Então, a nossa aula de matemática é para isso. A gente vai olhar de novo esse poema e fazer o grande mistério ser resolvido, descobrir quantos peixes tinha no aquário dessa Renata, aproveitando o poema que ela deixou para nós. Então, vamos trocar a tela e ver direitinho como é que a gente vai fazer isso juntos, que nós vamos descobrir estratégias diferentes, formas de resolver. Então, olha lá, vou trocar para vocês. Aqui tal, no aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos. Olha, aqui ele já está me dando uma informação, ó. 2 peixes vermelhinhos. Depois ele fala em seguida, ó, ela, né? Um laranja. Não, a gente não vai marcar cor, não. Opa. Vamos deixar apenas a marcação do que é referência de peixe. Porque a gente vai ter que contar de um modo que todos, para saber quantos tem no total. O laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Vou tirar essa palavrinha peixe também, que a gente não precisa. Vamos deixar só aqui, ó, 2. Então, agora começou a aparecer informações que a gente considera importante para resolver. Eu não quero saber quantos são os peixinhos. Então, eu sei que tem 2 vermelhinhos, um laranja e 9 amarelinhos. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso trazer aqui, eu posso chegar e fazer. E tem 2. Opa. 2. Depois eu sei que tem mais um laranja. Eu posso ter que somar com esse 1. E eu tenho que pensar no 9 também, que tem amarelinhos. Eu posso pegar esses numerais e ir somando. Que tem até um sinalzinho que vocês vão começar a conhecer, que é o sinalzinho de mais, ó. E achar o resultado. Essa é uma maneira de resolver. Mas, eu ainda não conheço os numerais, eu ainda estou aprendendo. Eu posso usar outra forma de resolver? Pode. Olha só, eu posso vir aqui e colocar assim, 2 peixinhos. Eu posso desenhar ou usar os palitinhos, ó, 2. Certo? Aí eu vou lá e eu sei que tem um laranja. Vou pôr mais um aqui, ó. E eu sei que são 9 amarelinhos. Então, vamos colocar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu contar tudo, será que eu chego no resultado? Sim, ó. Eu posso começar, ó. 1, 2, cortando, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui ele está dizendo para mim que tem 12. Aqui também, ó. Se eu somar 1, o 2 mais 1, eu tenho 3. Aí eu somo 3 mais esse 9 que está aqui, né, que sobrou. Mais 9. Eu vou ter o 12. É uma outra forma. Eu preciso achar qual é a melhor maneira que eu faça. Por quê? Jeitos diferentes, mas a solução chegou no mesmo resultado, ó. Vou até mudar a cor aqui, vamos pôr o verde, ó. Nessa situação primeira deu 12. Nessa segunda também tem 12. E eu poderia também fazer o quê? Desenhar os peixinhos, ó. E agora eu vou trazer meu aquário. Vamos começar por os peixinhos junto? Para ver se eu desenhasse esses peixinhos, usando lápis de cor, brincando com ele. Então, eu tenho que trazer os peixinhos aqui dentro. Desenhe dentro do aquário. Agora eu vou novamente marcando o peixinho, ó. Eu sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, minha resposta está certa. Eu tenho 12 peixinhos. Eu resolvi fazer até uma outra maneira para apresentar, para vocês ficarem craque nisso.
Ou seja, vocês precisam aprender que é importante escolher uma maneira que você consiga achar o resultado certo. Seja desenhando os palitinhos, seja fazendo os peixinhos, mas o resultado, mesmo com maneiras diferentes, foi a conta 12. Então, significa que não importa a forma, mas o resultado tinha que dar 12. O que eu pensei? Vamos olhar o nosso aquário? Eu inventei um aquário diferente e uns palitinhos representando cada peixinho. Vamos colocar junto, lembrando da história? Então, vamos lá. Na nossa história dizia que tinha 2 peixinhos vermelhos. Tá, 2 peixinhos vermelhos. Tá aqui o meu aquário. Então, vamos colocar, só que vai ter palitinhos juntos, ó. 1, 2 peixinhos vermelhos. Pronto, não se preocupa se vocês não estão vendo o tamanho do peixinho. O que é importante para mim? Perceba que eu estou representando 2 palitinhos, um para cada peixinho vermelho aqui. Tinha mais um peixe laranja, que era o rei, que ela conta para nós que era o rei. Então, ó, vamos pôr ele aqui também no nosso aquário. Ele tem que estar aqui. Quantos peixinhos eram mesmo os amarelos? Ah, eu preciso colocar 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Depois eu vou pôr 4, 5, 6. 7, 8, 9. Conseguimos colocar todos os peixinhos aqui. Olha que legal. Por que eu fiz questão de colocar esses palitinhos aqui de churrasco nesses peixinhos? Porque vocês podem contar os palitinhos, que é um apoio. Às vezes a gente pode usar outras estratégias, como o uso de palitos. E aqui eu consigo contar quantos peixes tem. Então vamos lá comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu usei uma outra forma de fazer a nossa matemática do desafio, descobrindo quantos peixinhos tinha no poema, no aquário da autora, Renata, usando os palitinhos. Que necessariamente não precisava dos peixinhos aqui embaixo, foi só para criar uma maneira mais agradável da gente pensar nos peixinhos e os palitinhos de contagem. Então, o que vocês percebem hoje? Na aula de hoje, o que eu pude fazer com vocês? Fazerem vocês perceberem que existem diversas maneiras para a gente resolver uma situação matemática. Diversas. E essa situação matemática precisa dar o resultado certo, não importa o caminho que você tomar. Vamos fazer uma última atividade, que esse vocês vão fazer sozinho depois, mas eu quero dar as dicas. Olha só. Descubra quantos peixes possui no aquário da Luísa. Agora a gente tem a Luísa e um peixe. E o nosso personagem dizendo assim, fique ligadinho, agora é com você. Depois vem aqui e procura estratégia, maneiras diferentes de resolver. Seja fazendo palitinhos, contando com material físico, colocando quantos peixinhos tem azuis, quanto tem esse listradinho, que lembra até um personagem, para chegar no resultado. Combinado? Se for necessário, use a estratégia de fazer os tracinhos em cima. O importante é descobrir a resposta certa. E é isso. A nossa aula de matemática era para que vocês pudessem começar a olhar os números e perceber essa representação de quantidade que a gente foi somando, somando. Ia mostrar até um sinalzinho que vocês vão usar gráfico da adição, que é muito importante quando a gente soma. Porque a gente precisava ver quantos peixinhos tinham no aquário como um todo. E não só saber quais eram amarelos, quais eram os vermelhos, o laranja. Bom, vou passar a avaliação, porque a gente precisa terminar a nossa aula, que já está no finzinho. A nossa avaliação, espero que vocês tenham gostado. Uma estratégia, quem sabe diferente você tenha, não se esqueça, pode usar. O que a gente precisa é obter o resultado certo. E é isso, nossa aula de matemática termina por aqui. Tem dica do livro, não esqueçam de procurar o livro lá do Currículo em Ação e ver umas atividades a mais, para você ficar bem craque nessa atividade, que te ensinou um pouquinho mais sobre a questão de contagem e, ao mesmo tempo, os números. É isso, a gente se vê na próxima aula de matemática e até mais. Tchau, tchau.